Dar uma resposta para o seu torcedor é o que o Goiás precisa fazer nos próximos jogos. A galera anda na bronca. 2 derrotas e um empate nas 3 últimas partidas. A ordem, então, é vencer o mais rápido possível. Bueno, como decía, van 8 partidos. Eu creio que se han hecho coisas buenas. Realmente foram 8 jogos, que ele acredita que foram feitas coisas boas, mas que infelizmente não convenceu a torcida e a gente. Mas que é uma responsabilidade dos jogadores de fazer um trabalho melhor, de render o que se é esperado. E que eles vão fazer isso com muito trabalho, muita concentração aqui dentro do clube para conseguir render o que é esperado. Sacrifício podemos sacar adelante, temos muito bom plantel, bom equipo para levá-lo a lo mais alto a Goiás. Queco também não está satisfeito com o próprio rendimento. Obviamente que minhas atuações não me han gostado. Eu, pessoalmente, fiquei desapontado com as atuações que eu tive. Eu acho que, fisicamente, eu estou bem, estou pronto para jogar os 90 minutos, mas eu tenho sentido falta de encarar um pouco mais, de ser um pouco mais agressivo, que são próprias das minhas características, e eu sinto que eu estou em falta um pouco com isso, mas à medida que o tempo for passando, os jogos forem passando, eu vou adquirindo ritmo e vou encontrar meu nível ideal dentro de campo. Que yo siento y me siento en falta con eso, entonces estoy trabajando y ojalá que pronto pueda tener un buen nivel. E quem não precisou de tradutor foi Léo Senna. Ele foi claro quando questionado sobre o condicionamento físico dos atletas. A gente não está correndo, mas a culpa é nossa, dos jogadores. Creio que o professor Lopes está fazendo o melhor trabalho possível. Ele é muito capacitado para isso, muito bom no que faz. Então, creio que tem que cobrar a gente que não está correndo, não ele. Porque os treinos dele são muito bons e creio que o pessoal está pegando o pé dele aí de uma forma exagerada. Por que vocês não estão correndo? Cara, ali é falta de entrosamento, um posicionamento errado nosso. Por causa disso, quando as coisas encaixarem, a gente começar a se posicionar melhor ali dentro de campo, tudo isso vai melhorar. Senna primeiro falou que o time não está correndo, mas isentou aí a preparação física no comando do professor Alexandre e depois falou um pouco da falta de entrosamento, já que chegaram vários jogadores. Na entrevista do Queco, a tradução foi do Zusa Falcão e depois da entrevista eu conversei com ele a respeito do futebol feminino. Ele não está mais à frente. É o Arley Menezes. O pessoal contratou a equipe técnica do Aliança para representar o Goiás. Campeonato Brasileiro vem aí, a estreia 15 de março contra o Vasco. Brasileiro Série A2 Futebol Feminino, Wendel Pasquetto. E boa observação, o Arley ele fez o curso de técnico na CBF, fez também um curso de gestão esportiva em uma universidade e a diretoria do Goiás o desloca agora para comandar o futebol feminino. Goiás é da 2ª divisão do Brasileiro. Ele vai comandar como gestor? Como diretor. Como diretor, não como gestor. Treinador. O corpo técnico é o do Aliança. O da Aliança. O Goiás contratou esse pessoal, junto umas meninas do Aliança, com outras meninas que já estavam no Goiás, porque o Goiás é o último campeão goiano, conquistou esse direito de disputar o Campeonato Brasileiro. Legal, da 2ª divisão. Da 2ª divisão. E aí o Goiás vai à luta com o Arley no comando do futebol feminino do Goiás. Vamos dividir os assuntos aqui, Doni. O Queco tá em dívida, né? Bom, ele tá tropeçando na bola, sabia? Mas todo mundo que o Goiás contratou aí, não tem ninguém jogando. Todo mundo, Doni? Praticamente. Você tem um Pintado que está um pouco melhor. O Vitor Andrade, Vitor Andrade. Mas também já caiu. Já fez aquele jogo bom, mas já no outro jogo já foi até substituído e tal, essa coisa toda. É assim, não tem ninguém ainda jogando aqui. Foi substituído, não. E nenhum. Foi? Não. Aquele jogo do Sol da América, ele saiu. Ele jogou até o final. Então jogou mal, porque eu vi críticas a ele.
Então é o seguinte... Ele jogou 3 vezes. Se não foi substituído, ele jogou contra o Goianese e foi substituído. Então, jogou contra o Sol de América. Contra o Goianese. Eu não lembro se foi. Você está informando que não. Contra o Sol de América. E contra o Atlético eu não lembro também. Eu errei o time, mas ele foi substituído. Foi contra o Goianese. E foi justamente o melhor jogo dele. Pois é. O fato... Foi. Pois então, foi a estreia. Então tá errado. O homem aí. Um gol, uma assistência e uma bola na trave. Tá. O fato é que ninguém sofrido. Ninguém que o Goiás contratou tá jogando o que se espera ainda. E o Léo Senna reclamando ali, que a gente está reclamando da parte física do Goiás porque o time não está correndo. Exemplo clássico que o Atlético atropelou. Eu acho que ele não soube explicar a situação. Porque o problema não é só físico. O problema também é de entrosamento. E quando você não está entrosado, você corre errado. E você se desgasta mais. Então, o problema do Goiás não é só esse. O Goiás, ele fez um planejamento que a gente pode dizer que está errado agora para essa primeira etapa, que não está dando certo. Mas o planejamento do Goiás era de reformular a equipe, né, de trazer alguns jogadores, diferente do Atlético, que trouxe jogadores conhecidos e manteve a base. E colocando esses jogadores aos poucos e usando o Campeonato Goiano para priorizar as competições eliminatórias. Acabou que não jogou bem contra o Manaus e não jogou bem contra o Sol de América. E dos principais jogos do Campeonato Goiano também não jogou bem. O jogo contra o Vila e o jogo contra o Atlético, que tomou um passeio. O jogo contra o Vila até merecia perder. Então, eu acho que é um geral, não é a condição física só. São alguns jogadores que não estão bem. É o meio-campo que não se acertou até agora. O próprio Léo Senna que chegou a se machucar, chegou a ficar fora do jogo, o jogo passado, até ficou no banco de reservas. A escalação errada do Sandro, que não está 100%, que não está com condição de ser titular. Então, de todos esses fatores... Então, quem tem mais culpa no cartório é o Ney. É, o Ney Franco, porque o planejamento é dele. Porque não a é melhor... estratégia é dele. Não é melhor ser... Tá certo, Goiás poupou, Goiás priorizou, né? Priorizou. Desde o começo ele avisou, a nossa prioridade é o jogo do Fast e depois o confronto com o Sol de América. Não está errado. Não, é aí que eu quero chegar. Ok. Do mesmo jeito que o Adson Batista no Atlético disse, a prioridade é a Copa do Brasil. Só que o Atlético, uma rodada antes do jogo contra o União, ele mandou um mistão lá para Jaraguá. Isso. O Ney não, Doni. O Ney veio rodando toda hora. E talvez esse possa ter sido o problema. Porque você pode observar todo mundo. Até porque começo de temporada, um sente aqui, outro sente acolá e tal. Mas ele foi trocando muito. Aí não foi falta de percepção do Ney? Foi uma estratégia equivocada. Eu acho que está errado. Porque o Atlético tem, como assim, explicação talvez para esse rendimento bom, o fato de que, o André acabou de dizer, tem uma base. O Goiás também tem uma base mínima, mas ficou, só que essa base não foi utilizada. Eu já disse aqui, o problema dos jogadores que chegaram agora não estarem jogando tudo que podem ainda é normal. Os caras chegaram agora, tem gente fora de forma, o Sandro tem quase um ano que não jogava e tal. Então isso aí você tem que ter calma. O problema é que o Ney não está conseguindo extrair dos jogadores que permaneceram o mesmo futebol que estava no passado, porque isso equilibraria as coisas. Porque se a gente olhar bem, Pasqueto, pro poderio que tem o Goiás, a campanha dele é muito ruim. Pro poderio que ele tem. O Goiás está o quê? Está em quinto, quarto, sei lá, no campeonato. Quarto? É pouco. O Goiás tomou 7, 8 gols, sei lá. Então, para o poderio que o Goiás tem, a campanha não é boa. Então, esse negócio de vamos priorizar aqui ou ali, isso justifica, explica, mas não justifica. Até o Ney Franco, ele não entrou no ritmo ainda. Você lembra depois do jogo contra o Goianese, o que ele falou do Vitor Andrade? Que não ia jogar. Falou... Que ia para o jogo, mas seria reserva. Não, ele falou, de maneira alguma, houve quem entendesse que ele não iria nem ser relacionado. Foi. Aí quando ele foi relacionado, falou, não, peraí, gente, ele falou que ele não vai ser titular. De jeito nenhum. E aí, o que o Vitor Andrade apareceu? Foi titular. Olha... E ele fez certo, porque deveria ter escalado, porque é o melhor atacante do Goiás até o momento. Bom, Goiás não vence há 3 jogos e sábado recebe a Anapolina no Olímpico.